Quer saber como melhorar a conexão com seu filho e ainda conseguir ter mais tempo para você? É sobre isso que vamos falar agora no nosso próximo episódio sobre o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes de Stephen Covey. E você deve estar se perguntando, quem é esse tal de Stephen Covey? Ele foi mestre em administração por Harvard e doutor pela Universidade de Brigham Young. Ficou mundialmente conhecido através deste livro, que virou um best-seller com mais de 25 milhões de cópias vendidas. Para nós, papais e mamães, o mais importante é saber que ele teve 9 filhos e 52 netos e conseguiu construir ao longo de sua vida uma relação com eles altamente eficaz. Para aprendermos um pouco com o Stephen, trago para vocês agora um resumo dos principais aprendizados que eu consegui coletar com este livro fantástico. Vamos explicar para vocês o que são esses 7 hábitos. Primeiro eu vou falar o que eles não são. Gente, eles não são dicas e nem é um método criado pelo autor. Ele simplesmente percebeu que existem leis naturais que são universais e atemporais que regem as relações humanas. Essas leis universais vão estabelecer exatamente quais são as consequências de nossa escolha. Se forem observadas, elas levam o indivíduo tanto a uma conexão, a um crescimento interior, desenvolvimento pessoal, como também tem como fruto o crescimento de relações interpessoais muito mais fortes, muito mais efetivas e potencializa ao máximo esses relacionamentos humanos. Stephen percebeu que entre um fato e nossa reação a ela, existe aí um intervalo. É onde se encontra o nosso poder de decisão. Tudo na nossa vida gira em torno dessa escolha, onde se localiza o chamado livre-arbítrio. Esse intervalo entre fato e nossa reação, sempre há o nosso poder de decisão, seja consciente ou inconsciente. Ao conhecermos esses princípios universais, poderemos nos guiar por eles e saber exatamente quais serão as consequências dessas nossas escolhas. E seguindo esses princípios, vamos colher relacionamentos muito mais eficazes, principalmente com os nossos filhos. E antes de entrarmos no que seriam estes princípios, vamos falar sobre o que seria essa eficácia. Eficácia para ele seria o equilíbrio. Um equilíbrio entre o que a gente almeja e nossa capacidade de produzir esse resultado. Então ele compara muito a história do ovo e da galinha. Não adianta a gente trabalhar somente para conseguir os ovos de ouro e descuidar da galinha, que é a nossa capacidade de produzir aquele resultado. Isso se aplica muito para a nossa relação com nossos filhos e nossa vida em geral. Se a gente trabalhar muito para determinado resultado, para querer, por exemplo, a disciplina do nosso filho e descuidar da relação, porque essa disciplina é o resultado desse relacionamento, então a gente vai parar de produzir aquele resultado, né, que seria o ovo de ouro. E como a gente pode cuidar dessa produção desse resultado? Então, alcançar esse equilíbrio entre essa produção do resultado e o resultado é o que ele chamou de eficácia. Então, esclarecidos esses pontos iniciais, vamos agora conhecer pelo menos 3 princípios universais que ele trouxe para a gente mudar a nossa forma de ver, usar nós mesmos e ver o outro. Mude os seus paradigmas e você mudará a forma de ver o mundo. Este princípio nos diz que a forma como você vê o mundo reflete na forma como você pensa e na forma como você age. Esses paradigmas seriam como lentes, como óculos, através das quais você vê o mundo.
Mudando essas lentes, esse óculos, você muda a forma como vê o mundo e, consequentemente, muda a si mesmo, como você pensa e como você age. Vou trazer agora para vocês uma história que ele relata no livro para que você possa entender melhor esse princípio. Steve conta que ele tinha um filho na época com 9 anos que jogava beisebol, mas essa criança era muito desajeitada no campo, a falta de coordenação motora dela fazia com que as pessoas da plateia ficassem rindo dela. Esse seu filho, ele tentava atingir a bola antes mesmo dela ser arremessada. Então você vê o grau da falta de coordenação da criança. E aí ele e sua esposa, os dois preocupados, né, o que esse contexto poderia causar, né, de danos para o seu filho, eles tentaram estimular ao máximo aquela criança, né, com palavras positivas: filho, você consegue, vai lá, não desista, tente. Só que essa atitude positiva deles não gerava nenhum resultado. Até o filho quis desistir, né, e a autoestima da criança ia cada vez mais para baixo. Então ele ficou pensando o que poderia fazer para ajudar o seu filho. E ele conta que um dia ele estava preparando uma palestra sobre desenvolvimento humano e aí ele percebeu que a forma como ele via o seu filho estava refletindo na forma como o seu filho via a si mesmo e, consequentemente, isso causava um reflexo na forma como o seu filho pensava e na forma como a criança agia. E ele percebeu que, na verdade, ele via o seu filho como um ser frágil, incapaz, que precisava de ajuda. Então, por isso, toda a vida, ele e a esposa estavam sempre tentando ajudar o filho, tá lá como se fossem bengalas emocionais para a criança, né? Então, como ele via um filho como um ser frágil, eles tratavam a criança assim, logo a criança se percebia como esse ser frágil e, obviamente, sua autoestima não era boa. Então, ele conversou com a esposa e eles perceberam, eles tiveram esse trabalho, essa reflexão profunda, né, de como eles viam realmente o filho e mudaram. Eles começaram a ver que, na verdade, o filho era capaz. Ele tinha as qualidades dele, tinha realmente os defeitos, mas ele tinha qualidades, então eles passaram a mudar, eles mudaram a forma como eles viam o filho. Não como eles gostariam que o filho fosse, mas na verdade como o filho era de verdade. E viram quais eram as qualidades do seu filho. Quando isso aconteceu, primeira coisa, eles pararam de tentar estar todo o tempo ajudando o filho, né? Deixavam o filho ir lá fazer, que isso começou a mudar a percepção que o filho tinha de si mesmo. Quando melhorou a autoestima da criança, foi melhorando a sua capacidade de agir, foi até melhorando a sua coordenação motora, porque ele foi se sentindo capaz. E esse exemplo ele traz pra gente na prática de como, mudando nossos paradigmas, a gente muda a forma que a gente pensa e a forma como a gente age. Porque ele diz que os nossos atos falam mais do que as palavras. Não adiantava ele estar falando palavras positivas, motivacionais para o filho, se ele pensava diferente e, obviamente, ele agia diferente. Então, olha que exemplo para nós pais, né, pais e mães, de cuidado como a gente pensa sobre o nosso filho. Porque não adianta a gente falar se a gente pensa diferente. O corpo fala muito mais do que palavras. Outro princípio muito importante para a gente conhecer: toda solução vem sempre de dentro para fora. Nunca vem de fora para dentro. Isso é uma mudança dramática de paradigma para muitas pessoas, porque ele deixa claro que para mudar as circunstâncias, a gente precisa trazer essa mudança de dentro da gente para fora. É óbvio que quando as circunstâncias mudam, ajuda essa mudança interna, mas a mudança sempre vem de dentro para fora.
Portanto, se quer melhorar algum comportamento do seu filho, comece primeiro essa mudança em você e depois você vai poder aumentar seu âmbito de influência para poder ajudar a melhorar no comportamento do seu filho. Nesse livro, ele traz um fato que para mim me ajudou bastante a resolver conflitos entre crianças, né? Quando elas começam a brigar por causa de um brinquedo, né? Não, quando elas não querem compartilhar o brinquedo. A filha dele ganhou vários brinquedos e daí começou aquela confusão, as crianças lá querendo, chorando porque queriam um brinquedo, e a filha dele, que tinha uns 3 anos, não queria compartilhar. Obviamente, né, ele como a celebridade, né, dos relacionamentos interpessoais, envolvimento humano e tal, as pessoas lá começaram a olhar para ele, né, para ver como que ele ia agir diante daquelas circunstâncias. O ego dele falou mais alto e ele tentou forçar a filha dele a compartilhar os brinquedos. Em vez dele procurar resolver em si, ele tentou resolver o problema na filha dele, pôs a autoridade dele e obrigou ela a compartilhar. Depois ele ficou percebendo que a atitude dele não foi a atitude correta, que as crianças, elas precisam, para poder compartilhar, adquirir um sentimento de posse sobre o objeto. Então ela tinha acabado de ganhar aqueles brinquedos. Então ela precisava primeiro adquirir esse sentimento de posse, que aquilo era de fato dela, para que depois ela pudesse compartilhar. Ele teria que ter trabalhado esse sentimento dele, de ter dado tempo para que ela adquirisse esse sentimento de posse, para depois, ele diz que geralmente, né, a experiência que ele tem, geralmente depois que a criança adquire esse sentimento de posse, ela compartilha de uma forma mais natural, ela passa a compartilhar, mas tem que ser dado esse tempo. Então, para solucionar esse problema, ele teria que trabalhar nele, que foi o que ele fez. Depois ele trabalhou nele essa percepção de que o adulto forçar a criança a compartilhar sem ela ter adquirido esse sentimento não solucionou o problema. Ele simplesmente impôs de cima para baixo e causou deve ter gerado aquela birra, aquela confusão, e simplesmente ela compartilhou, mas ela não aprendeu. A criança simplesmente fez o que o adulto estava mandando. Esse é um exemplo que ele nos traz para pensar as soluções de problemas sempre de dentro para fora. Vamos agora passar para os 7 hábitos. Quais são esses 7 hábitos que, se a gente adquirir, se a gente aplicar no nosso dia a dia, vai nos fazer tornarmos uma pessoa altamente eficaz e criarmos relacionamentos altamente eficazes? O hábito 1 seja proativo. Proatividade não é só tomar a iniciativa. Significa muito mais do que isso. Implica que nós, como seres humanos, somos responsáveis por nossas próprias vidas e nosso comportamento resulta de nossas decisões, não de nossos humores, do clima ou de qualquer outra condição externa. Proatividade anda de mãos dadas com a palavra responsabilidade, que seria a habilidade para escolhermos nossa resposta. Todos os demais hábitos vão depender deste primeiro, porque sem proatividade, sem escolhas. Como somos seres humanos capazes de escolha, vamos pensar no primeiro ponto para levar esse importante hábito para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos. Devemos respeitar a natureza proativa das outras pessoas, a natureza proativa dos nossos filhos. Claro que levamos em consideração o nível de maturidade de cada uma, mas deem às pessoas a possibilidade delas refletirem sobre o que elas são capazes e principalmente sem as distorções do que os outros falam dela, do que os outros pensam dela. Por exemplo, quando o seu filho tiver uma dúvida sobre qual decisão tomar, mesmo que seja uma decisão simples, como ir ou não a uma aula de tênis, por exemplo, você precisa incentivá-lo a comparar as consequências de uma provável decisão X ou Y. Ajudar ele a ver quais as prováveis consequências de sua decisão e incentivá-lo a decidir.
Você pode até dizer para ele que se você estivesse no seu lugar, você escolheria X ou Y, mas jamais afirme que ele precisa fazer algo. Assim, ele vai desenvolver essa importante habilidade, este importante hábito da proatividade. E é interessante aqui que o autor trata da liberdade como uma virtude a ser exercitada, como se fosse um músculo que precisa de exercício para se desenvolver. E aquele que desenvolve a sua liberdade através da proatividade desde pequeno, dia após dia, essa pessoa vai aos poucos expandindo essa sua capacidade de ser proativo. Sem exercer essa capacidade, ela vai se perdendo. E essa pessoa passa a viver conforme a receita dos outros, conforme o conselho dos outros e não conforme os seus próprios valores. E só para deixar claro, gente, aqui a gente está falando da liberdade com responsabilidade, pois estamos tratando da proatividade. Outro ponto importante para a proatividade é saber identificar seu círculo de influência. As pessoas proativas, elas concentram seus esforços no seu círculo de influência. Elas tratam aquilo que elas podem modificar. Ao voltar nossa atenção para nós mesmos, para os nossos paradigmas, a gente não fica mais restrito às condições externas. Pelo contrário, vamos ser capazes de modificar essas circunstâncias. Quando a gente começa a trabalhar nosso círculo de influência, começamos a mudar, criar uma energia positiva e com o passar do tempo vamos aumentar o nosso círculo de influência e poder assim influenciar positivamente o nosso filho. Quando cometemos o erro, não se refugie naquele estado de espírito acusador, não pôr a culpa dos outros, trabalhe apenas no que você puder controlar, ou seja, você mesmo. Primeiro ser e depois todas as coisas vêm a partir disso. Eu desafio você a testar esse princípio da proatividade por 30 dias. Tente, por 30 dias, trabalhar apenas sobre o seu círculo de influência. Esqueça os outros, esqueça as circunstâncias. Trabalhe sobre aquilo que você pode modificar. Para finalizar este hábito, saiba que as pessoas proativas, elas são tranquilas. Elas agem conforme seus valores e não dos outros. Elas percebem a realidade como ela é. Elas sabem o que é preciso fazer. É uma capacidade de assumir compromissos consigo mesmo, com os outros. E isso, gente, a essência mais clara da proatividade é exatamente essa, que pessoas proativas são pessoas verdadeiramente livres. Hábito 2. Comece com o objetivo em mente. O hábito 1 que acabamos de ver, ele nos diz: você é o criador da sua vida. O hábito 2 diz: a primeira criação, a criação na sua mente. Se deseja ter filhos responsáveis, disciplinados, você precisa ter esse objetivo claro em sua mente ao se relacionar com seus filhos todos os dias. É até mesmo lógico. Se quer que seus filhos sejam disciplinados, você não pode adotar com relação a eles comportamentos que diminuam neles a autodisciplina. Para entender melhor o hábito 2, vou trazer para vocês um princípio universal chamado de princípio das duas criações. E o que quer dizer esse princípio? Ele diz que tudo na vida é criado primeiro na mente, para depois trabalharmos para tornar esta criação realidade. A vida seria como a construção de um prédio. Primeiro o projeto e depois a construção. E isto se aplica para qualquer coisa na vida. Tudo que existe hoje, primeiro foi criado na mente para depois se tornar realidade. Percebam que este princípio deixa claro para nós a importância de sermos responsáveis por ambas as criações, tanto na mente como na vida. Quais seriam as consequências de ignorarmos esses princípios? A consequência é:
se não assumirmos conscientemente esta primeira parte da criação, a criação mental, então certamente outras pessoas farão por nós. Porque não podemos fugir desse princípio. Tudo que existe passou por estes dois planos. Para começar a praticar o hábito 2, faça um roteiro da sua vida. Comece com a sua missão pessoal. Elenque todos os papéis que você exerce na sua vida atualmente, de mãe, profissional, filha, etc. E depois estabeleça 3 objetivos para cada um destes papéis. Quando nós pais desenvolvemos a capacidade de criar um plano de vida, o hábito de, antes de agir, ter um objetivo em mente, as nossas ações passam a ser condizentes com nossa missão de vida e não mais com objetivos de outras pessoas. Nós, pais, também podemos dar a oportunidade para os nossos filhos desenvolver este importante hábito. Como? Ao apontar caminhos, apresentar motivos para determinadas ações e atividades, em vez de gerenciar com muita frequência a vida do filho, pensando apenas em controle, eficiência e regras. Para nos mostrar a importância deste hábito 2, Stephen nos traz uma pesquisa que foi feita com atletas de nível internacional e pessoas também de alta performance. E esta pesquisa mostrou que praticamente todos esses atletas e essas pessoas eram seres visualizadores. Eles sentem, eles experimentam, eles visualizam antes de fazer. Ou seja, eles sempre começam com um objetivo em mente. E importante, de preferência, escreva essa sua missão pessoal. Porque, como o próprio autor fala, escrever cristaliza, fortalece aquele pensamento, aquela sua afirmação. De preferência, coloque em um local visível, para que você possa estar sempre em contato com sua missão pessoal, com seus objetivos de vida. Hábito 3. Primeiro mais importante, gerenciamento do tempo. Com sua missão pessoal em mãos, agora é hora de colocá-la em prática. Para isso, temos que organizar as nossas vidas, nossas atividades, de acordo com esta missão pessoal. É hora de organizar o nosso tempo conforme nossas prioridades. Prioridades aqui é a palavra-chave. Faça um planejamento, pelo menos semanal, dividindo ele conforme os papéis que escolhemos para viver e as prioridades para cada um desses papéis. E quais são esses papéis? Nós exercemos vários papéis. Papéis de mãe, pai, filho, membro de uma associação, membro de uma igreja, etc. E escreva tudo em um só lugar. Aqui disponibilizamos uma planilha feita com base nesse livro para ajudar você a organizar melhor o seu tempo. Segue o link abaixo, ok, gente? E para viver conforme suas prioridades, há 2 pontos fundamentais. Primeiro, dizer não para o que não for importante. Segundo, delegar atividades. Como delegar atividades? Delegando a atividade, a gente consegue ter mais tempo para nós mesmas e, principalmente, ter mais tempo para os nossos filhos. E Stephen conta para a gente uma história de como ele delegou para o seu filho de 7 anos a atividade de cuidar do gramado da casa. Vamos aprender agora um pouquinho com essa história. Stephen conta que chamou toda a família para a sala onde ficava o quadro da missão familiar. Lá ele elencou as metas e quais as atividades que seriam necessárias para realizar aquelas metas. Então ele pediu voluntários para as atividades e o seu filho de 7 anos escolheu essa atividade de cuidar do gramado da casa. Então o que ele fez? O Stephen mostrou o gramado do vizinho, que era verde e limpo. E este era o resultado a ser alcançado. Ele comparou com a situação atual do gramado deles, que tinha várias cores e muita sujeira. Ele deixou claro o resultado, que era verde e limpo,
o como o filho deixaria o gramado verde e limpo era problema dele. Se o menino quisesse, ele poderia mostrar como Stephen faria, usando sacos, borrifadores, etc. E o filho seria o chefe e o pai era o ajudante. Mas o tempo que o pai tinha para ajudar era limitado. Para checar o resultado da atividade, eles iriam andar pelo gramado pelo menos 2 vezes por semana, para que o menino pudesse avaliar como ele estava se saindo. Então Stephen treinou o filho apenas com essas 2 palavras, verde e limpo, por 2 semanas. O tempo foi passando e o gramado foi ficando cada vez pior. No dia da avaliação, Stephen nem precisou repreender o filho. Ele começou logo a chorar porque viu que não estava conseguindo fazer seu trabalho. Então o menino alegou que era muito difícil para ele. Stephen percebeu que o difícil é o autogerenciamento, afinal o filho não tinha feito nada. Então ele ofereceu ajuda para o filho naquele momento e juntos, pai e filho, limparam o gramado. Ele conta que após esse dia, o filho só pediu ajuda dele umas 2 ou 3 vezes. Depois, ele tomou conta do gramado sozinho. Gente, isso se tratava de um menino de 7 anos. Resumindo, são 5 os passos para delegar as atividades. Primeiro, crie uma noção bem clara do resultado que você deseja. 2. Dê uma orientação, estabeleça os parâmetros dentro dos quais ele deve agir. Não diga como ele deve fazer, e sim o que não deve ser feito. Terceira, diga quais os recursos podem ser utilizados para chegar ao resultado. Exemplo, na tarefa de cortar a grama, o cortador de grama é um recurso. 4. Acompanhamento. Estabeleça quais os padrões de desempenho que serão usados para avaliar os resultados e o momento em que será feita essa avaliação. 5. Consequências. Elencar quais as consequências que vai acontecer como resultado bom ou ruim daquela avaliação. Além de ensinar seu filho autodisciplina e responsabilidade, você estará organizando melhor o seu tempo. Sem dúvida alguma, você pode arrumar o quarto da criança melhor do que ela, mas o X da questão é dar condições para as crianças assumirem a tarefa. Isso leva tempo, você vai precisar se envolver no treinamento e no amadurecimento da criança. Sim, dá trabalho, mas quão valioso será esse trabalho? Com filhos mais imaturos, você vai precisar especificar mais as orientações e menos os resultados. Você mostra mais recursos, marca avaliações com mais frequências e vincula a tarefa a consequências mais imediatas. Bom, gente, esse foi os hábitos 1, seja proativo, 2, ter um objetivo em mente e 3, primeiro o mais importante. Esses 3 hábitos garantem as vitórias pessoais e elevam o grau de maturidade da dependência para a independência. Os próximos hábitos, 4, 5 e 6, levam às chamadas vitórias públicas, levam à interdependência. Não significa que você precisa ser perfeita no hábito 1, 2, 3 antes de trabalhar o 4, 5, 6. Você pode começar a desenvolver eles em paralelo e imediatamente. E assim evoluindo constantemente. Vamos agora para o próximo hábito. Hábito 4. Pense, ganha, ganha. A base do hábito 4 é a confiança. Usando o que Stephen chamou de conta bancária emocional. Seria um depósito de confiança que cada indivíduo tem com relação ao outro. Sem a confiança, falta credibilidade para que a relação gere um aprendizado mútuo e uma verdadeira comunicação. Com o ganha-ganha, você será capaz de fazer com que a maioria das pessoas perceba que elas ganharão mais se ela lutar pelo que os dois querem do que ficar tentando fazer sozinha. E como funciona este acordo ganha-ganha? Segue um exemplo prático de como aplicar. A filha de Steve havia acabado de tirar sua carteira de motorista. Ela e os pais fizeram um acordo ganha-ganha referente ao uso do veículo da família. Eles estabeleceram o seguinte:
Os parâmetros dentro dos quais a filha poderia atuar, como obedecer à lei de trânsito, manter o carro limpo, cuidar da manutenção, usar o carro apenas de forma responsável, servir de motorista para os pais. O resultado era que ela poderia usar o carro. Combinaram que haveria uma avaliação semanal, todo domingo à tarde, para avaliar como ela estaria se saindo no acordo. As consequências eram claras. Enquanto ela cumprisse sua parte, ela poderia usar o carro. Se não cumprisse, ela perderia o privilégio até que ela mudasse de atitude. Este acordo ganha-ganha criou expectativas claras desde o início para ambas as partes. Era bom para ela, que poderia usar o carro, e certamente era vantajoso para os pais. Não seria necessário para eles fazer pressão emocional, ficar supervisionando a filha a cada momento, ou inventar punições ou recompensas se ela não fizesse as coisas. Eles tinham um acordo ganha-ganha. E isso, gente, deixava todo mundo mais livre. Olha que maravilha! Hábito 5. Procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Temos uma tendência muito forte de ficar pensando no que fazer, no que dizer, enquanto o outro está falando, em vez de ouvir verdadeiramente o que elas estão querendo nos dizer. Atropelamos os sentimentos das pessoas e corremos para dar conselhos de como resolver as coisas. Seria como dar um remédio antes de dar o tempo necessário para o diagnóstico. Primeiro, é fundamental tentar compreender verdadeira e profundamente o problema antes de mais nada. E para mim, um dos maiores aprendizados desse livro foi que devemos parar para compreender profundamente o problema de um filho e que esta atitude é uma grande oportunidade para nos conectarmos verdadeiramente com eles. Ao ajudar um filho a resolver um problema, cria-se fortes laços para toda a vida. Quando passei a ter esta visão sobre os problemas dos meus filhos, percebi o grau de confiança que eles têm comigo. Eles me contam o que acontece com eles porque eles sabem que eu vou ouvi-los sem julgamentos e ainda ajudá-los a resolver. Quantas vezes você já não ouviu essa frase? Não consigo entender o meu filho, ele simplesmente não me escuta. Quando, na verdade, este princípio nos diz que para entender outra pessoa, primeiro precisamos ouvir o que ela tem a nos dizer. Como aprendemos este processo de escuta empática? É muito simples, mas isso não quer dizer que seja fácil, porque isso muitas vezes envolve quebras de paradigmas. E para exercitarmos essa capacidade de ouvir verdadeiramente, que chamamos aqui de escuta empática, ao ouvir o seu filho, repita o que ele acabou de dizer, reestruturando o conteúdo e refletindo quais os sentimentos que ele está transparecendo. Procure não julgar, apenas repita o que ele falou em outras palavras, acrescentando sentimentos que ele está transmitindo. Assim, ele vai perceber que você está ouvindo e querendo compreendê-lo. O resultado disso é que você vai receber um depósito grande na sua conta bancária emocional. Ele vai confiar em você. Hábito 6. Crie sinergia. E o que é sinergia? Quer dizer que o todo é maior do que as partes, ou seja, juntas as pessoas são mais fortes do que a soma de cada um isoladamente. Para que haja sinergia em sua família, as diferenças precisam ser valorizadas e respeitadas para que as pessoas envolvidas possam reconhecer os pontos fortes de cada um e compensar suas fraquezas. E como valorizar essas diferenças? Ao perceber que todas as pessoas enxergam o mundo não como ele é, mas como elas são, entendemos que através da visão do outro, cada um pode ver um fato ou um problema de forma que não conseguiria sozinho. A visão do outro serviria como uma lente de aumento para a sua própria visão. Este hábito de valorizar as diferenças nos relacionamentos permite que você possa conquistar mais do que uma convivência harmônica. Permite também criar alternativas para soluções de problemas que superem muito a nossa capacidade individual. É preciso humildade
para admitirmos as limitações de nossas percepções e a abundância de recursos nas interações com outras pessoas, pois elas são a chave para que possamos ver outros aspectos da vida que sozinhos não conseguiríamos. É através deste ato que conseguimos, de fato, o trabalho em equipe. Viver em família é ou não é? Viver, trabalhar em equipe. Vamos agora para o último hábito, o 7º hábito, que diz: afine o instrumento. Seria o princípio de autorrenovação equilibrada. Este hábito nos convida a parar para refletir. Será que estamos no caminho certo? Será que estamos indo rumo à realização da nossa missão pessoal? Aquela missão pessoal que a gente escreveu lá no hábito 2? E se não, se nós percebermos que não estamos no rumo, então parar para alinhar, para recalcular a rota, a gente não perca o roteiro que a gente escreveu para a nossa vida. O principal aqui é que nós possamos decidir, isso seria uma questão de decisão, entrar numa espiral ascendente de crescimento, ou seja, criar o hábito de sempre estar parando para essa autoanálise, essa autorreflexão e sempre pensar como podemos estar melhorando sempre. Esse ato nos ensina que sempre nós somos capazes de melhorar. Para finalizarmos, vamos aqui recapitular quais foram os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. O hábito 1, seja proativo. Hábito 2, comece com um objetivo em mente. Hábito 3, primeiro o mais importante. Hábito 4, pense, ganha-ganha. Hábito 5, primeiro compreender para depois ser compreendido. Hábito 6, crie sinergia. E hábito 7, afine os instrumentos. Como vimos no livro, esses 7 hábitos podem sim ajudá-la a criar uma maior conexão com seu filho e ainda ter mais tempo para você. Se quiser saber mais, recomendo muito a leitura deste livro. É simplesmente transformador. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Assine aqui o nosso canal e clique aqui no sininho para ser notificado dos próximos episódios. Curte, comente, compartilhe. Muito obrigada pelo seu tempo, pela oportunidade de estar aqui com você compartilhando conhecimento. Até o próximo episódio.